Fala, Barros, informação para a audiência. Tolly, na verdade, eu gostaria de trazer um vídeo do Dr. Sebastião Coelho, pode ser? Claro que pode. Nós estamos falando agora sobre solidariedade e eu me recordei de um vídeo que foi publicado hoje pelo Sebastião Coelho, talvez na madrugada de hoje, e ele fala um pouco sobre a importância de se manter a fé e a esperança, Tolly. E aí ele fala num contexto político, mas acho que a gente pode tirar um recorte em relação a isso, em relação àquilo que o pessoal no Paraná também viveu e aquilo que a gente espera do nosso país para o futuro. É um vídeo bastante curto, mas acho que vale a pena a reflexão. Vamos acompanhar. Olá, pessoal. Eu quero desejar uma boa semana para todos e dizer que nós não podemos perder a fé e a esperança. Eu sei que você pode estar desanimado por conta de tudo que nós já fizemos até aqui e os inimigos continuam avançando. Eles estão na justiça, mas estão praticando injustiça. E a injustiça, o mal, ele permanece por algum tempo, mas ele acaba. Então nós temos que manter o foco e pedir sabedoria. Olá, pessoal. E a injustiça, o mal, ele permanece por algum tempo, mas ele acaba. Então nós temos que manter o foco e pedir sabedoria e termos estratégia, porque a nossa vitória, ela virá. Eu creio, sinceramente, que a nossa união será fundamental para vencermos esse mal que está instalado em nosso país. Nós teremos, em muito breve, justiça de verdade para todos, e os injustiçados serão recompensados. Eu creio assim. Paz a todos. Sabe, o que eu posso dizer com relação a esse senhor chamado Sebastião Coelho é que isso é uma alma das melhores que eu já tive a oportunidade de conviver, de estar perto. É uma pessoa, de uma grandeza. E aí, na visita que eu fiz àquele meu amigo, na quinta-feira da semana passada, aquele meu amigo chamado Jair Messias Bolsonaro disse: Pitoli, esse é um grande homem, tem muito para ajudar, né, o Distrito Federal, né, ajudar o Brasil. Não sou eu que estou dizendo isso, não, né? Quem disse isso foi o presidente Bolsonaro, que o doutor Sebastião Coelho é um grande homem e tem muito para fazer por nós. Eu acredito muito no doutor Sebastião Coelho e sei, né, do tamanho desse gigante e da importância do doutor Sebastião Coelho numa disputa, por exemplo, para o Senado no DF do ano que vem, que tem ali Dona Michele Bolsonaro e Sebastião Coelho como os nomes que, entendo eu, protagonizarão a disputa pelo Senado no DF, que tem essa sorte. Nomes como Dona Michele Bolsonaro e doutor Sebastião Coelho numa disputa para o Senado, onde teremos 2 vagas. É importante lembrar. Muitos se esqueceram disso, né? São 2 vagas o ano que vem. Ou seja, o DF, o Distrito Federal, poderá colocar ambos, Dona Michele Bolsonaro e Sebastião Coelho, no Senado da República a partir de 2027. Que sorte do DF, hein? Que sorte do DF. São Paulo ainda não tem a mesma sorte. Desejo, é claro, que Eduardo Bolsonaro aqui esteja disputando a eleição para o Senado. Eu vou lutar por isso. Entretanto, até aqui, não há nenhuma novidade ou não há nenhum nome que mereça a nossa atenção de fato com relação ao Senado pelo Estado de São Paulo, caso Eduardo Bolsonaro não dispute a eleição. Por quê? Existe a possibilidade, pasmem os senhores, da gente ter, por exemplo, acredite se você quiser, da gente ter, por exemplo, o presidente Bolsonaro disputando a eleição ano que vem, só que ainda em função de toda a perseguição contra Eduardo Bolsonaro, ele não poder aqui estar. E se você pensar, eu vou um pouco além, nem sei se eu vou exagerar, mas será por excesso de boa vontade. Imagine você o seguinte: nós temos Eduardo Bolsonaro hoje na luta pelo Brasil. Por mais que o Mauro Mendes, o coitado aí, o governador do Mato Grosso, que falou besteira, né?
dizendo que está falando... O Mauro Mendes, desculpa, não merece a minha atenção falando asneira como falou. Mas imagine você o seguinte. O tarifaço de Trump não chegou por conta de Eduardo. Não. A Magnitsky também não chegou por conta do Eduardo. Ou houve alguma injustiça na aplicação da lei Magnitsky aqui do Brasil? Houve alguma injustiça? Quem recebeu a lei Magnitsky, quem foi magnetizado, as sanções da Magnitsky, é ou não é um violador de direitos humanos? Quantos exemplos você quer? Posso dar um exemplo só para você? Dona Vanessa, esposa de um caminhoneiro boiadeiro, refugiado hoje na Argentina, um curioso que estava em Brasília no 8 de janeiro e foi condenado a 14 ou 17 anos de prisão. Não importa, é uma condenação absurda, absurda. Essa senhora, mãe de 6 crianças, a mais velha com 10 anos, o mais novo com 1, essa senhora está com o salário de servidora pública do estado de Rondônia, está com o salário bloqueado. Vou repetir, está com o salário bloqueado. Mãe, não foi ela processada, não foi ela condenada, e o salário bloqueado. Eu repito a pergunta, as sanções da Magnitsky, que foram aplicadas no Brasil, promoveram alguma injustiça? Ou o que nós temos é um sancionado que viola os direitos humanos? Sim, o que nós temos na condição de sancionado é um homem que viola os direitos humanos. Ok? Por que eu digo que existe a possibilidade de termos o presidente Bolsonaro nas urnas, Jair Messias Bolsonaro, disputando a eleição do ano que vem, e mesmo assim ainda pode haver uma certa reticência, não resistência, reticência com relação a Eduardo Bolsonaro? É a minha leitura. Eduardo corre risco de perder a vida. Não é questão de prisão, de passaporte, de... A gente está lidando com o que há de pior da espécie, amigo. E eu quero deixar claro aqui o seguinte: vamos defender a candidatura de Eduardo Bolsonaro? Sim, se ela vai acontecer uma decisão do próprio Eduardo. Do próprio Eduardo. Por isso estou falando tudo isso para dizer que em São Paulo a gente não tem definição alguma, enquanto que no Distrito Federal nós temos hoje um cenário que é um presente para os ouvidos, né? Dona Michele Bolsonaro e Sebastião Coelho. O povo do DF tem tudo para acertar. Tudo para acertar. Com relação ao que trouxe esse gigante, doutor Sebastião Coelho, com relação à justiça, que a gente tem que... Eu tenho tempo, a gente tem que estar de olho, tem que estar aqui sempre atento, sempre alerta, no vigiar e orar em constante. Sim, temos. E vejo que cada vez mais agora, nós temos que estar atentos aos deputados e senadores, como irão se posicionar com relação ao PL da anistia. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui de olho na questão de Rio Bonito do Iguaçu, a gente está de olho na questão envolvendo o Eduardo Tagliaferro, a gente está numa questão agora, que chegou para mim ainda hoje, né, e a gente já conversou aqui com a esposa do coronel Naime, Mariana Naime, aparentemente tem problemas ali, talvez a gente tenha que ajudar, enfim. Veja, é o Brasil da chinesinha dos pratinhos, né, do jogo, né? Por quê? Acredite se você quiser, o coronel Naime, que é um herói, e assim será reconhecido em breve, desejo eu, que foi orientado para usar balas, munição letal contra manifestantes do dia 8, corajosamente disse não à munição letal, e por isso se transforma no homem certo, no lugar e hora errados, porque ele atrapalhou os planos. Era para ter munição letal, sim, segundo essa esquerda fétida que está, que queria ainda mais desgraça do que tivemos, inclusive para justificar toda a mentira que está sendo contada até aqui. E o Naime, acredite se você quiser, olha o tamanho do absurdo, o Naime
prestou para tirar a carteira da OAB, o concurso da ordem, a prova da ordem, aliás, a prova da ordem, passou na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Entretanto, há um movimento que, mesmo ele sendo merecedor, para ele não receber a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, não pode trabalhar. Um homem como o Coronel Naime, honrado, um herói, não pode trabalhar. Porque a OAB do DF não libera a carteira dele para ele trabalhar. Olha o tamanho do absurdo. Ou seja, defender a anistia é obrigação de todo homem e mulher do bem, de bem. Não há outro caminho. Não, agora nós vamos aqui, de uma vez por todas, enterrar essa história de anistia. Por quê? Porque pode transformar o Naime em herói, Felipe Martins em herói, devolver a dignidade de Walter Braga Neto, do próprio presidente Bolsonaro, de Anderson Torres. É por isso, Olha o tamanho do absurdo que nós estamos vivendo. Então, o doutor Sebastião Coelho nos faz crer que devemos estar atentos, em especial, com relação ao vigiar e orai, de olho no PL da anistia, de olho no que vem da justiça, porque veiculamos um vídeo aqui hoje do pastor, dizendo o seguinte: o povo da Venezuela não tem mais força para lutar contra o sistema. Olha a gravidade disso. Nós temos força. Ouvi de um amigo sábado que chegou a pegar o celular para fazer uma publicação nas redes sociais e apagou a publicação. Qual o nome disso? Medo. Com medo a gente vai vencer ou a gente vai perder? Você já entendeu?